Olá, olá, meus amiguinhos do terceiro A, meus amiguinhos do terceiro B. Boa tarde, muito boa tarde para vocês. Que a nossa tarde seja uma tarde prazerosa, seja uma tarde alegre, seja uma tarde feliz. Estar com vocês é sempre muito bom. E tá faltando pouco, né? Estamos chegando à etapa final. Deus tem sido maravilhoso com todos nós, não é verdade? Conseguimos vencer todas as dificuldades e isso é maravilhoso. Que Deus esteja à nossa frente para nos guiar, ao nosso lado para nos proteger, atrás de nós para nos abençoar. Hoje nossa aula 129 de português. Vamos lá? Então vamos fazer revisão, dos assuntos que estudamos durante o ano. Falamos sobre substantivo no grau aumentativo e no grau diminutivo. Existe o grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. Chamamos de aumentativo a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem maior do que são através do exagero. Quando uma mulher é grande, dizemos que é um mulherão ou uma mulherona. As palavras que dão nome às coisas e pessoas são chamadas de substantivos e podem aparecer classificados em 3 diferentes graus. Os graus dos substantivos são diminutivo, o grau menor, normal e aumentativo, que é a forma bem maior. Veja aí a gravura. Peixe, tamanho normal. Peixinho, diminutivo. Peixão, aumentativo. Agora vamos ver o substantivo no grau diminutivo, o grau menor, pequeno. Casa, tamanho normal. Casinha, diminutivo. Cão, tamanho normal. Cãozinho, diminutivo, pequeno. Flor, tamanho normal. Florzinha, pequena. Barco, tamanho normal. Barquinho, pequeno, menor. Isso nós chamamos de diminutivo, é o substantivo no grau diminutivo. Agora vamos falar um pouco sobre divisão silábica. Nós podemos dividir as palavras em sílabas. Vamos ver isso? Então vamos lá, a palavra brinquedo. Brinquedo. Essa palavra tem 3 sílabas. Ela é trissílaba. Chamamos a palavra que tem 3 sílabas de trissílabas. Martelo. Também tem 3 sílabas. É trissílaba. Almoço. Também é uma palavra trissílabas. Palavras trissílabas são palavras que têm 3 sílabas. Então, vamos ver aí a classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Então, monossílabos são palavras que têm apenas uma sílaba. Exemplo, diz, lá, pé, pá, nó. Palavras que são formadas só de uma sílaba. Dissílabos são palavras formadas por 2 sílabas. Exemplo, copo, mala, mesa, sapo. Trissílabo, palavras que são formadas por 3 sílabas. Exemplo, capitão, mochila, caneco, caderno. E polissílaba são palavras formadas por 3 ou mais sílabas. Exemplo, matemática, enriquecer. Então, ela tem 3 ou mais sílabas. Então, uma sílaba, monossílaba.
2 sílabas, dissílabo. 3 sílabas, trissílaba. E 3 ou mais sílabas, polissílabas. Mais de 3 sílabas, polissílaba. Vamos recordar as palavras com som nasal? Quais são as palavras que têm som nasal? Geralmente, nós pronunciamos a palavra, o som sai pela nossa boca. A palavra que tem som nasal, o som sai pela nossa boca e pelo nosso nariz. Geralmente, são palavras com tio, com M ou N no meio ou no final da palavra. Vocês podem observar que o som sai pela boca e pelo nariz. Nós chamamos essas palavras de palavras com som nasal. Alguns exemplos aí, ó. Peão, mamão, mão, mãe, balão, coração. Então, vocês observam, quando a gente pronuncia essa palavra, a gente sente o nosso nariz tremer, porque o som sai também pelo nariz. São palavras escritas com tio, o uso do tio nas palavras, elas saem com som nasal. Lendo as palavras abaixo, quais os sons nasais em cada uma delas? Tamanduá, o som nasal do N. Carambola, o som nasal do M. Limões, o som nasal do tio. Tubarão, o som nasal do tio. Computador, o som nasal do M. Onça, o som nasal do N. Pintada, o som nasal do N. Então, isso são palavras que têm som nasal. O som sai pelo nariz. Geralmente são palavras com tio, M e N no meio e no final. Uso do tio. O tio é um sinal gráfico e não um acento. Ele serve para indicar a nasalidade e na língua portuguesa apenas pode acompanhar as vogais A e O. O tio ele só vem em cima das vogais A e O. Das outras vogais ele não vem. E ele emite o som nasal. Essas são as suas únicas formas de ocorrência. Lã, anã, fã, anciãs. Mãe, pães, cães, guardiães. Cãibra, caibo, zaibo, cambeiro. Instrução, aclamação, adesão e benção. Ambições, soluções, calções, compõem. Vale lembrar que as letras M e N também podem indicar nasalidade. Exemplos: atum, danção e bacon. Então, nós vimos aí a nasalidade com o uso do tio, do M e do N. Palavras escritas com N, M e tio. N, banda, cantar, ando, mansa. Com a nasalidade do M, camponês, também, pomba, emprego. Vocês podem observar que dá uma certa cosquinha na garganta quando a gente pronuncia a palavra com som nasal. Anão, maçã, manhã e vilã. Todas essas palavras aí são palavras com som nasal. N, M e tio. Bom, meus amores, como essa semana vocês estão fazendo as nossas avaliações, não temos para casa para que vocês possam se dedicar aos estudos das avaliações.
faça com atenção, faça com capricho. Não se esqueça de ler o texto no mínimo 3 vezes, para que você se familiarize com a leitura, para que você possa fazer uma boa interpretação, entender o que o texto peça, mas faça o seu melhor. Outra coisa, não se esqueça de preencher o cabeçalho. Estou recebendo provas sem nome. Aí a gente tem que adivinhar de quem é a prova. Põe o nome só no envelope, eu tiro a prova do envelope para corrigir e aí fico sem saber de quem que é a prova. Então, antes de começar a sua avaliação, preencha o cabeçalho com seu nome completo e a data, com a letra legível. O que é letra legível? Letra que qualquer um que pegue consiga ler. E letra caprichada, bem feita. Faça o seu melhor. Eu sei que você é capaz, eu acredito em você. Procure fazer a sua avaliação sozinho. Só peça ajuda realmente se você não entender, né? Se você precisar realmente. Do contrário, faça sozinho. Você é capaz de fazer o seu melhor. Boa sorte e faça tudo de melhor como vocês fazem na sala de aula. Criança, você é um presente de Deus na nossa vida. Nós te amamos muito. Ó, 1000 beijos e fiquem com Deus. Meus amores, agora eu vou deixar para vocês várias atividades, né, sobre assuntos que nós estudamos, para que vocês possam treinar e fazer aí na casa de vocês. Lembram do dominó aumentativo? Nós já fizemos isso em algumas aulas passadas, mas é muito importante que vocês possam fazer novamente, para que vocês possam brincar e para que vocês possam vencer as dificuldades que ficaram para trás, brincando e aprendendo. Então, vocês estão lembrados? Olha, modo de fazer. Pinte os desenhos com lápis de cor, cole numa folha de cartolina e recorte. Então, você, com a sua própria criatividade, vai fazer o desenho numa folha aí, uma folha de ofício que você tiver em casa. Fez o desenho? Aí então você vai colorir, né? Pintar o desenho, depois recortar e colar num papel mais grosso, uma cartolina, né? Para ficar mais fácil de você manusear e trabalhar com ele. Instruções: 1. Jogar com 2 jogadores. 2. Distribuir as peças igualmente. 3. O vencedor é quem acabar primeiro com as peças que pegou. Então vamos lá. Carro, carrão. Bola, bolão. Pé, pezão. Gato, gatão. Peixe, peixão. Avião, avião mesmo, né? Aviãozão, quer dizer. E qual que eu ainda não falei? Falei todos. Bola, bolão. Então é só vocês, pato, patão, brincarem com dominó, né? Para que vocês possam fixar o substantivo no grau aumentativo. Bom, aqui vai um texto para vocês, para que vocês possam treinar a sua leitura, treinar a sua interpretação, né? Como eu falei para vocês, leia 3 vezes. A primeira vez você sente dificuldade no texto, a segunda você já vai melhorando a sua leitura, a terceira a sua leitura vai ficar ótima, porque você já se familiarizou com o texto. E lendo 3 vezes, você pode compreender melhor o que o texto nos traz. Depois de ler, faça a interpretação aí, ó, entendendo o texto. Aí você pode fazer no seu caderno de português. Que tipo de texto é esse? Qual é o título da história? Quem é o autor desse texto? Quais são os personagens da história? Onde a história acontece? Como a raposa conseguiu comer o queijo do corvo? Então, conseguindo responder bem essas perguntas aí, você interpretou muito bem o texto. Bom, algumas atividades aí também, olha, cruzadinha no gênero substantivo, tá? Então, vocês vão fazer essa cruzadinha aí usando as palavras substantivas. Depois, nós temos aí também coisas pequenas, a árvore de coisas pequenas e coisas grandes.
Veja as palavras abaixo e escreva-as no quadro, classificando-as no grau, né? As palavras que forem diminutivo, menor, pequenos. As palavras que têm o grau normal e as palavras no grau aumentativo, né? Grande, maior. Então, aí vocês podem escrever aí. Então, divirtam, façam o seu melhor e descansem e ao mesmo tempo aprendem. Até mais!